Olá, seja bem-vindo ao nosso guia sobre integração com a API da Vind. Este vídeo foi feito para você, desenvolvedor, que configura a nossa plataforma para realizar vendas por assinatura ou avulsa, ou se você foi contratado também por uma empresa para fazer essa construção. E aqui você vai utilizar tanto para cartão, boleto, Pix ou Bolepix. Tudo de maneira automatizada e segura diretamente no seu site ou sistema. Vamos transformar a complexidade da integração em um processo claro e orientado. Veja o que vamos aprender hoje. Primeiro, a configuração da plataforma com a criação das chaves de API e os parâmetros de comunicação. Em seguida, as entidades básicas que você precisa criar para qualquer tipo de venda. Depois, um ponto importante que é a criptografia dos dados de cartão usando a chave pública, você que vai usar checkout transparente, tá? Mostraremos também o processo de criação de assinaturas e faturas avulsas dentro desse processo automatizado e, por fim, a criação e configuração de webhooks para manter o seu sistema sempre atualizado de uma maneira síncrona. E é um caminho onde a gente consegue responder vocês ali e ser menos passiva na nossa integração. Preparado? Então vamos começar. Vamos direcionar aqui no início o alicerce da sua integração, que são as chaves de API. Na Vind, você trabalhará com duas chaves APIs, a pública e a privada. Pense na chave pública como a chave segura para o front-end. Ela serve especificamente para criptografar os dados sensíveis do cartão, garantindo que essa informação viaje pela internet de forma segura e sem passar pelo seu back-end, trazendo muito mais segurança e garantindo o PCI que a Vind oferece. Já a chave privada é a sua chave mestra, para onde vai os direcionamentos por back-end. É com ela que seu sistema irá se autenticar para realizar todas as outras chamadas, como criar clientes, criar produtos, cobranças, faturas, assinaturas e tudo mais. Um ponto importante sobre a nossa API é que ela opera de forma passiva. Isso significa que é o seu sistema que comanda as ações. Ele é o responsável por criar, atualizar ou cancelar qualquer informação, seja cliente, seja assinatura, seja uma venda, uma cobrança. A única ação ativa da Vind é o envio de webhooks, que veremos mais para frente. Para realizar essas ações, seu sistema vai se comunicar com os diferentes recursos da nossa API, como clientes, produtos e, para te guiar nesse processo, nossa documentação funciona como um manual completo, mostrando a receita de cada requisição, o formato e os dados exatos que você vai precisar enviar. Então agora, antes da gente entrar na parte de endpoints, deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho do que é a chave API privada e pública e aonde você cria, tá? Então você primeiramente vai aqui em configurações, vai no menu chaves de API, e aqui você pode fazer a criação das suas chaves, lembrando que você pode ter até 9, 10 chaves aqui no seu ambiente. Tá bom? Cria uma nova chave, seleciona o nome, e aqui é importante você colocar um nome que você entenda para onde você está direcionando essa comunicação, tá? Então você poderia colocar front-end, colocar o nome de um sistema. Se você vai conversar por mais de um lugar, você pode direcionar aqui e ter suas chaves específicas. Coloca um nome, seleciono, né? Aqui, vou colocar chave privada, seleciono o tipo, se vai ser privada ou pública, se terá alguma restrição de IP, e crio a chave. Uma vez criada, você tem que copiar ela e depois ela não vai aparecer mais. Então é muito importante você salvar essa informação, que é com ela que você vai se autenticar, seja no front-end com a chave pública, seja no back-end com a chave privada. Com as chaves criadas, para realizar as comunicações, seu sistema vai ter que se comunicar com os nossos recursos, nossas endpoints da nossa API, como cliente, produtos. E para te guiar nesse processo, nossa documentação funciona como um manual completo, mostrando receita de cada requisição, o formato, os dados exatos que você precisa enviar, o que é obrigatório e o que não é. E aqui você pode direcionar pela nossa Swagger, que é essa documentação. Para enviar os comandos necessários para cada uma dessas ações, você usará os verbos HTTP, padrões que vão aparecer aqui na tela. Aqui na nossa plataforma existe até outros verbos, mas a gente usa principalmente o POST para criar novos registros,
o GET para consultar informações, o PUT para atualizar dados existentes, seja de um cliente, de assinatura, e o DELETE seja para inativar algum cliente ou fatura, ou cancelar alguma fatura. Com a plataforma configurada, você vai precisar de 3 entidades principais para realizar uma venda. Pense nelas como os 3 pilares de qualquer transação, tá? Então aqui a gente passou dos verbos e dentro desses verbos, cada endpoint vai ter o tipo de ação. E aqui a gente está focando no processo de criação de uma venda. Agora com os verbos que a Vind pode utilizar, né, aqui na sua API, a gente entra no processo já com a plataforma configurada de fazer esse caminho de venda aqui com você. Então o primeiro ponto, né, a gente vai passar por 3 pilares aqui. O primeiro pilar é o cliente. Aqui já vou mostrar na própria API, né, um post in customer, por exemplo. Aqui eu tenho todos os dados que eu posso passar desse cliente. Nome, e-mail, CPF, o CNPJ, que é esse registro code aqui. Um code que é um dado único que você pode usar da sua API. E também o endereço completo, assim como o telefone, né? Lembrando que o telefone é opcional e será usado no caso de uma notificação WhatsApp, por exemplo, caso você contrate mais para frente, tá? O segundo pilar eu posso fazer pela API também. Porém, eu, particularmente, quando não tenho muita variação, eu prefiro começar pela plataforma. Eu vou te mostrar aqui na API e também mostrar onde fica isso na plataforma, beleza? Então, o primeiro ponto é os produtos. E aqui eu posso fazer a criação dos meus produtos aqui. Na Vind, o produto ele vai ser o que vai direcionar o valor, seja de uma venda avulsa ou o valor que será cobrado numa assinatura, beleza? O plano é a endpoint de cima aqui e é ela que vai direcionar a periodicidade da compra. Ou seja, se aquela venda, aquele serviço que você vai oferecer que vai cobrar mensal, se vai cobrar semestral, se vai cobrar anual. Então é o plano que vai trazer essa periodicidade. E os dois juntos, mais pra frente a gente vai ver que vai criar uma assinatura e quando eu uso só o produto eu faço uma venda avulsa, beleza? Então na API eu tenho as endpoints aqui, mas caso você vá usar um produto só que vai variar só o valor ou você tem uma assinatura fixada, você pode ir na própria plataforma e ir aqui na parte de configuração, produtos e planos. E fazer a construção por aqui, e em vez de construir uma API só para isso, você cria aqui, aproveita os IDs, quem é desenvolvedor vai me entender, e usa dentro da sua integração, beleza? Segurança é a prioridade máxima para a gente aqui. Por isso, a criptografia dos dados de cartão do seu cliente deve ser feita sempre pelo front-end utilizando a sua chave pública. E é aqui que a gente entra na questão de criptografia. Esse processo transforma os dados sensíveis em um token seguro que você pode movimentar no seu código, nas suas configurações, antes mesmo de eles serem enviados aqui pelo nosso servidor, pelo seu back-end. Então você tem esse dado de maneira segura, garantindo o PCI, trazendo mais segurança para você e para o seu cliente. Com esse dado já protegido, você pode usar a sua chave privada no back-end para processar o pagamento com total segurança. Outro ponto importante é você validar sobre as configurações da plataforma. Se tem o gateway cadastrado, que é onde vai estar suas adquirentes, bancos, no caso de boleto, e também os métodos de pagamento. Essa parte você vê em configurações, gateways, né, para visualizar o que está configurado. E para os métodos de pagamento, que é bem importante, que é onde você vai direcionar essa venda. Pois aqui o que vai acontecer, quando você criar uma venda, seja ela avulsa ou recorrente, você vai precisar direcionar em qual método que você está criando. Estou criando uma venda em cartão de crédito, uma venda em boleto, uma venda em Pix, e eu faço esse direcionamento. E aí para pegar esses Payment Method Codes, que é um código desse método, você vem aqui em configurações, métodos de pagamento, e resgata daqui os códigos, beleza? Passado isso, a segurança para a gente aqui da Vind é muito importante. A gente mexe com dado sensível, com os dados de cartão do cliente, então a gente tem um caminho específico para criptografia de cartão, já comentado ali na introdução do vídeo, né? Então aqui que é onde você vai usar a chave pública, é a única requisição que você vai usar. Então o caminho qual que vai ser? Na nossa Swagger, você vai ter esta endpoint aqui, tá? Então seguindo aqui no fim da tela, eu tenho a parte de operações públicas. Em operações públicas eu tenho essa única requisição, que eu vou usar ela do front-end do seu sistema, né? Então que é quando você vai criar esse checkout transparente.
eu mando os dados de cartão desse cliente, usando a chave API pública especificamente, e no retorno eu vou ter um Gateway Token. Esse Gateway Token é esse cartão criptografado, que só a Vind vai entender no seu sistema. E aí, com esse dado criptografado, você pode transacionar esse cartão pelo seu código, sistema, sem medo, sem perder segurança, mantendo o PCI Compliance que a Vind oferece aqui, beleza? Então, com esse Gateway Token cadastrado, você guarda essa informação e aí agora com ele você pode cadastrar esse cartão, seja num cliente ou numa venda, que é o que eu vou seguir por aqui com vocês, tá? Então, uma vez cadastrado esse Gateway Token, ele dura, isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Ele dura só 5 minutos, beleza? Então, dentro desses 5 minutos você precisa fazer essa validação. Então, até revisitando agora já com o Gateway Token criado, lembra que você criou o cliente. E aqui você pode até fazer uma validação, ver se o cliente já existe ou não, para não ficar criando um cliente repetido, né? Criptografa o cartão. E aí aqui eu parto ou para criar um perfil de pagamento nele, que seria, por exemplo, esta endpoint aqui, no caso, aqui, Payment Profile, que eu só mando o Gateway Token e o cliente que eu quero criar essa venda, né? Ou eu faço o seguinte, eu faço uma venda já com esse cartão, que até eu recomendo mais. Você economiza uma requisição, né? Porque aqui é importante falar que a Vind, por padrão, tem um limite de requisição de 120 requisições por minuto. Então, você já vai direcionando essas frentes aqui. Lógico que isso pode ser conversado e negociado, tá? Mas já é um ponto de atenção para você já ir pensando no seu projeto. E aí aqui a gente segue para as duas linhas de integração, padrões aqui, que é a fatura avulsa. Então, você lembra que eu falei que na fatura avulsa só preciso do produto? Então é isso. Eu venho aqui, já tenho meu cliente criado, meu cartão criptografado. Eu vou mandar aqui em termos base, né? O cliente que eu quero cobrar, com o ID, né, que eu recuperei dessa integração, o método de pagamento e os itens onde eu posso, inclusive, sobrescrever o valor. Por isso que eu não preciso necessariamente criar um produto para cada valor que eu for vender. Se o produto for o mesmo e eu apliquei um desconto, é algo personalizável naquela venda avulsa, eu altero o valor aqui. E aqui nessa endpoint também você tem outras coisas que você pode colocar, tá? Eu posso agendar, eu posso, no caso de boleto, colocar um vencimento aqui. Então, você vai acompanhando e vendo mais a fundo a Swagger o que você precisa, sempre contando com a nossa equipe aqui para te ajudar, tá? E no retorno você já cria essa fatura avulsa, né? Se você já criou com o cartão cadastrado, na hora já vai ver se está pago ou não. Se você criou um Pix, boleto ou Bolepix, a gente fala que é um método assíncrono, né? Então ele vai te devolver um PDF do boleto, ele vai te devolver um QR Code do Pix, ou os dois juntos no caso de um Bolepix. E aí você segue a operação por aí com base na resposta da nossa integração. Lembrando que a gente é passivo, né? Então você fez a ação de criar a venda, a gente vai devolver isso para você. Quando a gente fala de assinatura, ele tem um pouquinho mais de complexidade, porque eu vou ter que juntar duas coisas, não é uma venda pontual. Eu vou ter que juntar a periodicidade e o valor que eu quero cobrar, tá? Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu venho na endpoint de subscription e vou fazer essa criação, passando o plano que eu comentei anteriormente, o cliente que eu quero cobrar, o método, como a gente comentou, e o produto onde eu posso, por exemplo, se o plano já tiver com produto, já sigo direto. Se não tiver, eu posso adicionar novos produtos e sobrescrever a informação desses produtos aqui, alterando o valor. No caso de assinatura aqui, você pode aplicar um desconto, por exemplo, um desconto que vai durar 1 ou 2 períodos. E aí você pode acompanhar muito bem aqui pela nossa Swagger, tá? Então aqui é alguma das possibilidades que te permite, na API, de personalizar essa criação da assinatura. Beleza? E aqui, tanto na fatura quanto na assinatura também, um ponto que é importante falar, e você vai ver que ele vai aparecer em algumas endpoints, é o code, tá? O code, ele é um código único, que te ajuda nesse processo de, às vezes, lastrear, né, o que está na Vind e o que está no seu sistema, beleza? Então aqui, a gente basicamente seguiu com o processo base. Criamos cliente, criptografamos o cartão e criamos uma venda avulsa ou assinatura. E a partir disso, você vai seguindo o acompanhamento do processo, tá? Aí aqui a gente tem dois pontos, né? Sendo cartão, você já tem a resposta síncrona, mas boleto, você já tem que começar a pensar nessas devolutivas, ou em buscar se pagou ou não, ou em escutar. E aqui o que a gente vai entrar é o webhook, que vai ser muito importante, que é onde a gente é ativo na sua integração. Então na chave API a gente vai receber, tudo vai ser uma ação, um gatilho seu, mas a gente consegue te avisar de alguns eventos. Então você vai ver que na plataforma a gente tem esses eventos aqui, tá, pessoal? Então a gente vai aqui em configurações, vem em webhooks, novo webhook, e aqui eu vou selecionar uma URL do meu sistema, né, no caso do seu sistema ou do seu cliente,
para receber os eventos, tá? Uma vez que você colocou, você pode fazer um envio teste para ver se a URL está recebendo, se tem alguma questão. E aqui você tem uns exemplos de eventos que você pode escutar. Então pense que o evento que você vai escutar é como se fosse um GET, como se fosse um retorno dessa requisição. Então eu posso escutar quando uma assinatura foi cancelada, uma assinatura foi efetuada, reativada. O que a galera mais usa, sendo bem aberto com vocês, é que a fatura paga, que ajuda em várias questões, numa renovação, ou no caso de um boleto ou Pix, porque o pagamento é assíncrono, então você não precisa ficar aqui buscando se pagou ou não. A Vindi avisa isso para vocês. Então o Webhook é muito interessante, também para economia de requisição, né? Para você agilizar o seu processo e não deixar não criar muitas requisições ou forçar muitas buscas. Perfeito? Deixando o seu site mais fluido e sua integração mais fluida também. Sabemos que cada negócio tem suas particularidades. E é justamente por isso que nossa API foi desenhada para ser aberta e flexível. Vocês perceberam que tem diversas personalizações possíveis, né? Se adaptando à sua operação. Além disso, a plataforma da Vindi também tem um ambiente sandbox, onde você pode testar e validar a integração antes do uso em produção. Isso é bem importante para não pegar a parte da sua mensalidade, forçar um uso que você não teve, e é onde você consegue validar fluxos antes do uso ali. Na descrição desse vídeo você encontrará diagramas que vão te ajudar a visualizar como encaixar a Vindi no seu fluxo. Além de outros materiais comentados aqui, o link da nossa Swagger e tudo mais. E é claro que se tiver qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time, com o nosso suporte. Obrigado por assistir e sucesso na sua integração. Até uma próxima!